Olá, hoje nós estamos aqui com o nosso programa de Jesus como sendo seu coach. O que vem a ser o programa Jesus como seu coach? É um programa que leva você a conhecer tudo aquilo que Jesus fez e falou e nos ensinou durante o momento em que Ele estava aqui conosco. Ele continua ainda falando conosco, ministrando os nossos corações, e hoje, em Jesus como seu coach, nós vamos estar conversando sobre amarguras e ressentimentos. Nós estamos em uma série em que nós estamos, há 2 programas atrás eu falei sobre perdão, e como já havia algumas pessoas me procurando e falando e tendo algumas dúvidas, então hoje o nosso programa vai esclarecer um pouquinho mais sobre a questão do perdão. Então nós vamos estar falando sobre amargura e ressentimento, e hoje você vai perceber durante a nossa ministração, você vai percebendo algumas coisas dentro de você. E essas algumas coisas é que eu gostaria que você estivesse anotando. Lembre que sempre que nós anotamos, o nosso cérebro ele percebe a escrita e percebe isso de forma diferente, e nós trazemos aquilo de repente que está inconsciente em nós conseguimos colocar no papel. Então você já deve ter percebido que algumas coisas entre amarguras e ressentimentos fazem uma grande diferença na nossa vida, causando tristezas, angústias, depressões. Nós vamos estar conversando sobre isso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos pedir para que o Espírito Santo venha sobre nossas vidas e nos dê a direção. Que essa palavra acalente e aquiete os corações e que também traga resultados para a sua vida. É no nome de Jesus que nós pedimos que o doce Espírito Santo faça a obra no seu coração e no coração de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Você já percebeu que nós sofremos mais por causa das pessoas do que, na verdade, das circunstâncias que nós passamos? As pessoas nos fazem chorar mais do que as coisas que acontecem na nossa vida. As pessoas, elas nos decepcionam, e nós também decepcionamos as pessoas. Nós não podemos só nos colocar a nossa dor, né? Porque nós também causamos dor ao outro. Os relacionamentos dentro das famílias, dos trabalhos, né? Algumas vezes se tornam muito tensos. Então, feridas são abertas na nossa alma, mágoas profundas são instaladas, às vezes há rompimento de relacionamentos, de amizades, de casamentos são abalados, porque nesse processo todo em que essas feridas são abertas, muitas vezes a comunicação é rompida. Nós acabamos não querendo mais falar com a pessoa e um silêncio que se torna até gelado, né? As palavras que antes eram proferidas com amor, elas já não são proferidas dessa forma. E há uma desconstrução, na verdade, da imagem daquela pessoa que nos magoou. Então se torna uma verdadeira ação de desmonte nos relacionamentos, né? O resultado disso é um adoecimento das relações humanas, gerado pela mágoa, pelos ressentimentos. Esse sentimento de amargura, ele é instalado no nosso coração e lança muitas vezes raízes, trazendo uma contaminação para aqueles que vivem também ao nosso redor. Não é só nós que é prejudicado, mas nós acabamos prejudicando aqueles que estão ao nosso lado. Então a mágoa, ela entulha, é como se o coração ficasse entulhado de sentimento de rancor, de ódio, né? É como se a pessoa que tem esses sentimentos, ela vivesse prisioneira e atormentado, como a palavra fala, pelos verdugos, que são os verdugos da consciência, acabam lá atacando a mente da pessoa e falando, a amargura, ela é um sentimento terrível. Ele é originado a partir de uma sensação de tristeza contínua, uma angústia, um rancor, uma murmuração. Geralmente, as pessoas com amargura, elas têm uma tendência natural de reclamarem e de se queixarem de tudo. Você já percebeu isso em alguma pessoa?
quando ela atinge a nossa vida, esse sentimento ela causa perturbação e ela contamina, como eu já falei, contamina os que estão ao nosso redor, levando a um sentimento contrário à da alegria, ao contentamento, à satisfação. Quando as pessoas adotam um comportamento assim, ela se torna, e ela adota porque quando nós ficamos magoados, a nossa autoestima ela fica baixa, ela tem uma alta tendência a desenvolver a raiz da amargura. Por quê? Porque nós nos sentimos magoados, entristecidos e acabam contaminando não só a pessoa, mas também aquelas pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia fala que nós devemos ter atitudes, que nossas atitudes e comportamentos, elas podem causar tristeza e amargura àqueles que estão próximos de nós. Texto lá de Provérbios 17, 25. E também em Colossenses 3,19, ele fala assim que nós não devemos tratar ninguém com amargura. Porém, quando nós estamos machucados, quando nós estamos feridos, nós acabamos tratando também os outros, como se os outros também fossem culpados por aquilo que foi feito a mim. A palavra em Isaías 61, do 1 ao 3, fala que nós precisamos estar em comunhão constante com Jesus através do Espírito Santo. Só que quando nós estamos magoados ou estamos feridos e nós não liberamos o perdão, nós estamos em pecado, e essa comunhão com Jesus e com o Espírito Santo, ela é cortada, né? Eu lembro assim do texto de Jó, que ele fala assim: minha vida só me dá desgosto, por isso eu darei vazão à minha queixa, e da minha alma amargurada eu vou me expressar. Jó fala isso. Não que nós não devemos expressar o que nós sentimos, e pelo contrário, nós devemos expressar para as pessoas certas, para que nós possamos também ser curados. Porém, a queixa constante e a amargura constante sempre é um problema. Então, nós devemos observar se isso tem acontecido conosco. Então, o que a Bíblia diz sobre a amargura? O que é uma raiz de amargura? Então, a amargura é um sentimento ruim, é um sentimento constante de sofrimento, de tristeza, de ressentimento. É assim como alguns alimentos deixam um sabor amargo na nossa boca, algumas situações também tornam a vida amarga. Guardar a amargura não é bom. Por quê? Porque ela tira a alegria da vida e ela causa ainda muito mais sofrimento. Todos nós passamos por tempos difíceis, mas algumas coisas nos afetam mais do que as outras. E a amargura, ela pode surgir por causa de um acontecimento triste. Às vezes a morte de uma pessoa que nós amamos, ou uma injustiça, ou qualquer outra coisa ruim que possa vir a nos acontecer. Uma traição. Quando essas coisas acontecem, é normal a gente sentir amargura. Mas depois nós temos uma escolha. Nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos deixar a amargura e deixar que a amargura seja extirpada do nosso coração e não permitir que ela cresça e contamine nossa vida ou a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Então, as consequências de uma vida que seja de amargura é quando nós deixamos isso tomar conta da nossa vida e ela estraga muitas coisas e pode levar a todo tipo de pecado. Algumas consequências podem ser a infelicidade, quando nós focamos apenas nas coisas ruins da nossa vida, a ingratidão, né? Porque a gente não consegue mais observar as coisas boas que Deus está nos proporcionando, nós focamos apenas naquilo que aconteceu, o ódio por quem tratou mal, ou por quem fez alguma coisa, ou aquela vontade de vingança, a vontade de fazer algo mal em relação àquela pessoa, desejar inclusive o mal, sem contar que nós influenciamos os outros através dessa amargura que nós carregamos, porque daí nós falamos, nós comentamos com um, comentamos com o outro o que a pessoa fez, e estamos assim fazendo com que as outras pessoas
também tenham o mesmo sentimento, ou em um nível talvez não tão intenso, mas compartilhem da sua dor, na verdade, né? Nós também podemos perder amizades, o afastamento de Deus, por nós se sentirmos zangado com Ele ou zangado com tudo. Por causa de tudo isso, é muito importante tratar da amargura. Nossa vida, ela não precisa ser definida pela amargura do passado, entende? Em Jesus nós podemos ser livres. Um subproduto da mágoa é o ressentimento. Então, nem sempre ele ocorre, mas dependendo do traço da personalidade de uma pessoa, ela não consegue sublimar o que está ocorrendo e ela fica então ruminando. Ela fica ruminando mentalmente, nutrindo sentimentos ruins em relação ao que aconteceu com ela. Então, depende muito da pessoa. Como que a pessoa, o estilo de personalidade dela. Tem pessoas que você conversa e elas dizem, não, é fácil de perdoar, fez pra mim e logo eu já estou perdoando, já não lembro mais, né? Já não me faz mal. Então varia muito de pessoa para pessoa. Então talvez você seja uma pessoa que tenha essa dificuldade. Mas quando você traz Jesus como seu coach, como Senhor soberano da sua vida, como o Deus Filho para a sua vida, você consegue trabalhar essas suas questões de uma melhor forma. Como o ressentimento, como eu havia falado sobre perdão, que são sinônimos, mágoa e ressentimento, mas eu estou trazendo aqui para que você entenda um pouco melhor sobre essas questões. Então, os ressentimentos, eles fazem parte da vida humana. Ninguém passa pela vida sem ferir e também sem ser ferido. Mas é um sentimento desagradável e que causa enormes estragos. As pessoas ressentidas e aquelas também que estão ao nosso redor. Então, o que eu vou fazer com isso? Ressentimento, ele também é sinônimo de falta de perdão. Olha a palavra montada, ressentimento. É como eu estivesse, e realmente eu estou sentindo novamente tudo aquilo que me causou dor quando eu guardo esse sentimento. Por quê? Porque o meu cérebro, ele não consegue dizer, não, isso aconteceu lá no passado. Toda vez que eu lembro, é como se fosse igual àquela vez. E assim eu vou alimentando a raiva, o ressentimento, os sentimentos desagradáveis dentro de mim. E esses sentimentos desagradáveis podem levar a eu ter ansiedades, né? Sentimentos de raivas incontroláveis. E se eles não forem tratados, eles podem trazer consequências emocionais, físicas, que vão se desencadeando ao decorrer da nossa vida. Então, o ressentimento, ele não pune a pessoa que fez, ele pune a pessoa que está sentindo. Está comprovado que o ressentimento, ele causa doenças físicas. Então, o ressentimento, a falta de perdão, a mágoa, é a continuação de um sentimento ruim, de um sentimento negativo em relação à pessoa que causou isso em nós. Então, uma pessoa, ela pode ficar brava e sentir ódio e ficar irada durante muito tempo. Como que se processa, então, geralmente o perdão? Então, como que eu posso saber se as minhas feridas foram cicatrizadas, se elas estão curadas? Então, geralmente a gente ouve assim, você perdoou quando você não sente mais dor quando você lembra, não é isso? Geralmente é assim. Você que está ouvindo aí, se você quiser colocar aí no chat, aí embaixo, escreve aí, olha, eu passei por situações assim, compartilhe também os seus momentos de perdão. Isso também pode estar ajudando as pessoas que estão assistindo, observando aquilo que você já passou e que você venceu com Jesus, né? Então, a palavra de Deus diz assim, em Hebreus 12:15, diz assim, que tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe, e por ela muito se contamine. Ainda a palavra está falando sobre isso. A palavra também fala
que em Mateus 6, 14 e 15, ela diz assim: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E aí, Jesus ainda faz um contraponto ali, explicando isso, para ficar bem claro, que se porém você não perdoar aos homens, também as suas ofensas, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Você percebe isso? Então, o perdão, ele é um processo mental e também é um processo espiritual. Ele é para cessar aquele sentimento de ressentimento, aquela raiva contra outra pessoa, pela ofensa que nós recebemos. É enfrentar responsavelmente as nossas feridas, os nossos ressentimentos. Muitas vezes nós não queremos enfrentá-la, a nossa falta de perdão ou as situações que nós vivenciamos, porque nós sabemos que vai doer. Toda vez que se mexe numa ferida, ela dói. E é por isso que muitas vezes uma pessoa que é ferida, muito machucada, ela às vezes é grosseira e ela demonstra palavras grosseiras, ela é mal educada, às vezes ela tem um sentimento de raiva interior que às vezes nós não conhecemos. Às vezes é justamente porque ela foi muito ferida. Eu gosto de comparar uma pessoa, quando nós estamos feridos, eu gosto de comparar assim como se nós estivéssemos como se fosse um leão ferido ou um animal qualquer ferido, e a gente gostaria que curar as feridas, porém está doendo tanto no outro que ele não consegue deixar você se aproximar. Você entende? E esse ressentimento, ele brota na nossa vida e nós precisamos escolher o caminho da cruz, passar pelo caminho da cruz para que nós possamos ser curados e restaurados. O pastor José Dark, ele fala em um dos seus livros que aquele que não é capaz de perdoar, ele está estourando a ponte pela qual ele vai ter que passar. Você entende isso? Por quê? Porque você também magoa. Você também precisa de perdão. Você também magoou alguém algum dia. E também você desejou ser perdoado. Então, existem algumas fases do perdão em que nós precisamos saber que elas existem em nós. Quando nós somos magoados, feridos, machucados, né, nós estamos... a primeira fase é nós sentirmos indiferença em relação àquilo. Como assim? Talvez você já deve ter ouvido que diz assim que o ódio não é o oposto do amor, que o oposto do amor é justamente a indiferença. Então a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar do nosso ofensor, é ir para longe dele, é não querer saber dele, né? Então essa é a primeira, indiferença, tentar matar dentro de nós todos os sentimentos, aniquilar justamente a consideração, qualquer consideração que a gente tenha com quem nos magoou. Essa é a primeira fase, a indiferença. É matar a pessoa dentro do coração. Já que não é possível matar literalmente, então nós tentamos matar a pessoa dentro de nós. A segunda fase do perdão é a raiva. Depois que você sente indiferença em relação à pessoa, que você não quer nem lembrar que ela existe, mais ou menos esse sentimento, você passa a ter um sentimento de raiva. Por quê? Porque nós começamos a perceber que nós temos que perdoar. Nós começamos a perceber que não existe outro caminho. E a ferida começa a ser exprimida dentro de nós. A dor começa a aumentar. E a pessoa começa a reagir. Porque enquanto nós estamos naquela fase da indiferença, é como se nós estivéssemos num coma espiritual. Nós não percebemos muitas coisas, fazemos muitas besteiras, fazemos coisas que não devíamos fazer, porque nós estamos magoados, ressentidos e nós não estamos mais nem aí com as coisas. Mas de repente nós começamos a perceber que isso não nos leva a nada. Então nós começamos a sentir raiva porque nós temos que perdoar, entende? E aí nós entramos numa terceira fase, que é um conflito. Nós começamos um conflito porque o Espírito Santo começa a nos convencer que nós precisamos perdoar. E a raiva começa a perder força.
E a pessoa parece que não quer, mas ela começa a enfrentar esse sentimento. Um sentimento forte de que o ofensor, aquela pessoa que me ofendeu, ela não merece perdão. Você entende isso? Você sabe que você deve perdoar. E começa a perceber que até você consegue perdoar. Mas isso tudo, você entra num conflito interno. Essas 3 primeiras fases do perdão que eu falei, elas podem demorar muito tempo para acontecer. Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que estão há 5 anos na fase da indiferença. Tem pessoas que em um dia conseguem ficar indiferentes no primeiro momento, resolver a sua raiva, entrar em conflito com a questão de perdoar e fazer, não, eu vou perdoar e pronto. Então, ou ainda numa 4ª fase, a pessoa pode ficar frustrada, porque ela não gosta da ideia, mas ela sabe que tem que perdoar. Porque nós acabamos de ler ali na palavra, a palavra diz o quê? Que se eu não perdoar, eu também não serei perdoada. Então, percebe? Aí você começa, puxa, mas eu preciso ser perdoada. Eu não quero ficar sem o perdão de Deus na minha vida. Mas Deus é claro, né? Jesus foi claro ali em Mateus quando ele fala assim, porém, se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Então, nós passamos por um sentimento de tristeza e de impotência. Tudo isso ocorre em fases diferentes do perdão. Nós entramos no processo e o processo é essas fases, né? Então, diante de tudo aquilo que sofreu, a gente se sente triste, entristecido mesmo. Mas é fortalecido, aí que entra. Nós nos fortalecemos com a convicção que nós estamos fazendo a coisa certa, porque é o que a palavra diz. E aí nós passamos por uma fase em que nós aceitamos. Aceitamos que nós precisamos perdoar. E que nós colocamos a obediência à palavra acima daquilo que eu estou sentindo. E essa é a grande chave para o perdão acontecer. Quando eu aceito, quando os meus sentimentos eles não importam mais, o que importa é obedecer o que a palavra diz. E então a minha vida emocional começa a retornar ao equilíbrio e eu começo a sentir paz, porque eu começo a desfrutar da paz que vem após o perdão. E a minha memória, as minhas feridas, elas começam a ser cicatrizadas, as minhas dores começam a passar e eu me sinto consolada pelo Espírito. Eu lembro até das injustiças que aconteceu comigo, mas eu não tenho dor. Então aí vem a questão de eu não mais sentir dor. Então eu começo a voltar ao meu bom humor, a voltar à alegria, né? Alguns conseguem até fazer piada daquilo que já passaram, né? Então, nós precisamos entender que todos os relacionamentos, eles envolvem riscos. E nós estamos vulneráveis às decepções, às rejeições, às traições, nós estamos vulneráveis a isso. Mas eu gosto sempre de dizer que não importa o que fizeram comigo, o que fizeram conosco, o que fizeram com você. O importante é o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Isso vai determinar o nosso caráter e a nossa saúde emocional. Você percebe isso? E ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. Então nós precisamos conhecer que o poder do perdão nos leva à cura. Então nós precisamos negar a nós mesmos, negar os nossos sentimentos, perdoando, abraçando a cura, né? Abraçando aquilo que Deus fala na sua palavra, tomando a palavra como verdade e como caminho para que eu possa seguir. Então não importa, nós passamos por muitos sentimentos, nós sofremos nessa vida. E Jesus fala, no mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então se hoje você identificou na sua vida ressentimentos ainda e mágoas profundas e amargura em relação a algumas coisas, é hora de você começar a olhar para isso e começar a pedir para que o Espírito Santo te fortaleça e você consiga dizer, eu
perdoo. E o porquê eu perdoo, né? O que a pessoa fez, e eu estou hoje liberando perdão a essa pessoa. No próximo programa, eu vou estar falando sobre o auto perdão. E eu quero dizer para você, não perca. Não perca o próximo programa, porque nós vamos estar falando sobre questões bastante pertinentes ainda sobre o perdão. Então, esses 3 programas, o perdão, esse sobre amargura e ressentimento e o auto perdão, você não pode perder, você não pode deixar de assistir, porque isso vai te ajudar a resolver questões suas internas, lembrando sempre que primeiro eu resolvo em mim, para que depois eu possa ajudar o outro, porque nós temos a tendência de estarmos aprendendo para ajudar o outro, mas a primeira pessoa que precisa ser ajudada sou eu mesmo. Depois sim, que serviu para mim, eu posso passar para o outro. Você entende isso? Então, hoje nós estamos trabalhando sobre o ressentimento, sobre as amarguras que a vida proporciona a nós querendo ou não, mas eu creio que você entendeu que a palavra diz para nós perdoarmos, e hoje você entendeu também que existem algumas fases do perdão. Quando nós decidimos entrar no processo, é porque nós saímos da primeira fase, que é a indiferença, a negação, eu não quero, né? Eu quero esquecer. Na verdade, essas situações, elas não são esquecidas, elas fazem parte da nossa vida. Mas nós podemos olhar para a cicatriz e ela não doer mais. Aquela ferida não dói mais. Também eu gostaria que você fechasse os teus olhos para que nós pudéssemos orar nesse momento, pedindo para o Espírito Santo te fazer lembrar de situações que você precisa ainda liberar perdão. Senhor, nós nessa noite te agradecemos por essa palavra e te pedimos, Senhor, que o teu doce Espírito Santo vá na direção dessa pessoa e que traga à tona situações, coisas que ficaram, Senhor, encobertas e que ela hoje não percebe, que às vezes toda essa raiva, todos esses sentimentos que ela traz de tristeza, está relacionado às vezes com uma falta de perdão lá no fundo do seu coração. E é lá no fundo do coração que eu gostaria que o Senhor fosse e trouxesse à tona o que precisa ainda ser trabalhado, o que precisa ainda ser tratado. Eu peço, Senhor, que o Senhor dê coragem e ousadia para que ela possa olhar para essa situação, ver e tomar a atitude de perdão, Senhor. É no teu nome, Jesus, que eu peço por esse irmão, por essa irmã que está assistindo agora esse programa. Amém. Quero que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. E não esqueça, o próximo programa será sobre auto-perdão. Um grande abraço.